Olá, povo de Deus, 15 horas, momento da palavra. Tenha uma tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui mais uma vez para uma breve meditação, uma palavra de reflexão ao teu coração. Sempre é bom lembrar que nós estamos nas redes sociais, na página do Facebook, Pr. João Guimarães, e temos também os perfis lá, temos também o canal no YouTube, e você pode se inscrever, dar um joinha lá, clicar, para você receber aí a notificação que Deus tem mais uma palavra ao teu coração. Tenha certeza que em nossas redes sociais você vai encontrar somente palavra de edificação ou palavra de correção. Por quê? Porque eu só uso a rede social para transmitir o reino do Senhor, somente para transmitir a palavra do Senhor. Na rede social do pastor João Guimarães você não vai encontrar partido político, você não vai encontrar defesa de partidos, porque nós somos neutro a respeito da política, porque nós somos ministro do Evangelho. Somos chamados para rebanho, para rebanhar, para pastorear ovelhas. Estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor e foi incumbido por Deus ao nós trabalharmos. Por isso estamos aqui. Como já havia falado no dia de ontem, se você quiser precisar e solicitar um pedido de oração, você tem liberdade de pedir oração através das nossas redes sociais ou através desta comunicação aí que você está compartilhando, interagindo nesta tarde. Compartilha esta live, essa transmissão. Você pode fazer também uma sala para você assistir. Fica à vontade, convida seus amigos, aqueles que têm hoje, nesse momento, uma disponibilidade. Sempre é bom estar ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma palavra que o Senhor reservou para essa tarde. Ele tem colocado em meu coração esses dias e está ardendo em meu coração. É uma palavra conhecida, não é uma palavra desconhecida, é uma palavra conhecida, mas uma palavra que, se nós formos pontualizar todos os pontos que Deus nos dá a revelação desta palavra, nós precisávamos pregar pelo menos a tarde toda aqui. Então, nós vamos fazer uma parte resumida, só uma sintetização, porque nosso tempo também tem limite, né? Mas com certeza Deus falará ao teu coração. Muito obrigado pela sua presença, continua avisando os seus amigos que a palavra do Senhor está no ar. Onde que eu vou ler hoje é onde que nós estamos vendo. Primeiro dia a gente falou sobre a visita do Senhor. A segunda, que foi ontem, a visita do Senhor. Hoje o título continuará sendo o mesmo, o tema continuará sendo o mesmo, um pouquinho diferente. Vamos ficar somente dentro de alguns versículos aqui, mas o tema é o mesmo. A visita do Senhor. Leiamos a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo de número 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Verso 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva ou seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. 11. E porém esta palavra foi má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do que o moço, acerca de tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Verso 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é
tua semente. 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Bézara. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o moço o poço de água, e foi-se, encheu o odre, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amados irmãos, esse cenário que aconteceu, mais um episódio de dificuldade na vida de Abraão, é conhecido de todos que apreciam a santa palavra de Deus. Vocês lembram da história, vocês lembram da passagem lá de Gênesis capítulo 16, quando Sara despediu Agar foi para o deserto, o anjo encontrou ela no deserto, solicitou que ela voltasse. Ela voltou, Ismael nasceu. 14 anos depois, Sara também dá luz a Isaac. 3 anos depois, Abraão faz um banquete, e nesta festa tão grande que Abraão fez, esse banquete, na ocasião do desmamamento de Isaac, Sara percebeu que Ismael estava, diz o texto nesta versão que li, zombando do pequeno, de 3 anos de idade, porque 3 anos é o tempo que os judeus usavam para desmamar a criança. E Sara não se sentiu bem com isto, ou foi ocasião que ela tomou por conta, e reclama com o seu marido Abrão, e Abrão sente mal sobre isso, mas Deus fala com Abraão, e Abraão recebe aquela afronta, como fosse uma afronta para despedir o seu filho, mas por conta de Deus ter manifestado, e Deus aprovou, e disse para Abraão: faça como a tua serva, a sua esposa está pedindo. Abraão pega o pão, pega um odre de água, pega o menino, mostra o deserto para Agar, e Agar sai para o deserto. Acabou-se o pão, acabou-se a água, o desespero da escrava foi grande. O que aconteceu? Chorou. Colocou o seu filho a distância dos 90 metros, debaixo de uma árvore, e ela dizia: eu não quero ver o filho morrer. E neste momento o anjo bradou e gritou: Agar, que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Abriu os olhos e mostrou ali um poço de água. Agar pega o odre, enche de água e dá para o menino. E o menino viveu 137 anos. Queridos irmãos, o que aprendemos nesta passagem? Primeiro, há um cenário aqui, há uma
eu quero ponderar um assunto sobre a despedida que Abrão faz com a escrava. Haja vista que ela era uma serva, uma escrava, uma empregada, mas ela era também a mãe do seu filho. Ela não era apenas uma empregada, ela era a mãe do seu filho. E este menino tinha 14 mais 3, 17 anos nesta ocasião. E ele manda esta mulher para o deserto, somente ela com seu filho, somente com pão e somente com odre de água. Não sei quantos pães, ou se foi pedaços de pão, porque a Bíblia não fala nem pães, fala em pão. Para um deserto, para atravessar um deserto, rumo ao Egito, rumo à cidade de onde ele tinha comprado ela, numa ocasião que ele foi para o Egito, por falta de a situação que ficou difícil em Canaã, e ele foi para o Egito buscar recursos, viver no Egito. Naquela ocasião que ele disse que Sara era irmã dele para o rei, você conhece a história. Nesta ocasião ele compra Agar no Egito, traz para ser a sua serva. E ela há muito tempo viveu com ele, talvez mais de 20 anos. E agora, numa ocasião como esta, pela lei do momento, ele deveria devolvê-la para o pai e até pagar agora. E ainda que a lei também dizia que ele era necessário fazer o partilhamento dos seus bens, porque Ismael era seu herdeiro. Mas não foi feito assim. Então isto parece um contraditório. Existia uma lei por nome de Hammurabi. Esta lei seriam os códigos legais nos tempos de Abraão. Olha o que essa lei regia. O objeto deste código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou um conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas, os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. Observa que Abraão estava contrariando este código que havia na época. E a minha pergunta é: Abraão, o homem mais rico, há tanto que ele morava com o rei disse: eu precisamos despedir esse homem. O enriquecimento dele é diário. O homem Deus era com o homem. Aonde o homem colocava as mãos no monte de terra, virava ouro, na minha linguagem. Só figurando aqui. O progresso do homem era muito grande. O homem tinha tudo da época que ele queria ter. Ele tinha uma escrava que há tantos anos estava dentro de casa. O serviço dela era dentro de casa. Não era fora de casa. Não era no deserto. Ela não era caçadora do deserto. Ela trabalhava para sua esposa dentro de casa. Ela não conhecia o deserto. Já há muitos anos que ela não saía de casa. Ela não conhecia o deserto. Esse homem com tantos recursos. Esse homem tinha servos à vontade. Esse homem tinha segurança. Esse homem, se fosse o dia de hoje, tinha soldados. Esse homem tinha veículos para caminhar, para levar, se necessário for. Que seja um camelo, alguma coisa ele tinha muito. Mas ele não usou nada. Ele não usou um camelo, ele não usou nenhum animal, ele não usou um soldado, ele não usou ninguém para acompanhar a mãe do seu filho. Abraão entrega para ela somente pão, água, limitado por pouco tempo, e diz:
Egito é para este lado. O deserto te espera. Um homem de Deus, amigo de Deus, como a Bíblia afirma, o homem, Abraão, com uma atitude dessa. Isso eu quero ponderar, tudo isso estou falando para nos ponderar, você junto comigo, a gente refletir nesta situação. Preste atenção. O que eu quero dizer com isso? Versículo de número 12 de Gênesis 21. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a voz de Sara, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aonde está o diferencial aqui? O diferencial aqui está na sensibilidade de ouvir a voz daquele que está sentado no trono. Ouvir a voz de Deus. Abraão tinha uma comunhão com Deus. Abraão tinha uma comunhão, ele era íntimo de Deus. Ele compreendia a voz de Deus. Ele atendia a voz de Deus. E quem tem a sensibilidade da voz de Deus, às vezes as suas atitudes é provocada nas pessoas naturais, como está indo contradizendo protocolos. Mas eu quero te dizer nesta tarde, a sensibilidade da voz de Deus, a intimidade com Deus, o homem que ouve a voz de Deus, ele anda na direção de Deus, então ele faz conforme o Senhor garantia. Haja vista que Abraão tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Ele sabia onde ele estava andando. Ele sabia onde ele estava comendo. A experiência que ele tinha não é de comparar com nenhuma outra experiência. Ele passou uma experiência quando Isaac estava com a idade elevada, semelhante, muito pior, quando foi indicado Isaac para levar para o Monte de Moriá. Então, Abraão sempre teve a intimidade com Deus. Abraão sabe quando Deus está no controle. Quem sabe como Deus está no controle? Quem sabe quando Deus está no controle, ele tranquiliza a alma, porque a graça do Senhor faz com que ele dorme, com que ele senta, com que ele tranquiliza. Ele tinha certeza que ele não estava despedindo Agar só. Ele tinha certeza, se ele colocasse para acompanhar Agar soldados, seguranças, para guiar Agar, logo ele estava ignorando a proteção divina. Ele sabia que Deus estaria com o menino. Ele sabia que o menino estava porque era semente dele. E Deus havia falado para ele. Abraão não esquecia das promessas. Deus já havia falado para ele: eu estarei com você, te abençoarei e abençoarei a tua descendência. E a tua descendência será grande. Ismael era descendente, então ele tinha uma tranquilidade. Então foi por conta disso que ele entregou para o deserto o seu filho, sabendo que estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sara, ou melhor, Agar, sai caminhando agora no deserto. E diz o texto que ela se perde no deserto, uma distância de 150 milhas, até chegar no Egito. Ela se perde no deserto de uma tal maneira, porque deserto é como estar no meio do oceano. Quando você chega no meio do deserto, se você abaixar a cabeça, se você fechar o olho e dormir, quando você acordar, você não sabe mais se é pela direita, você está seguindo, ou se você está voltando. Então você não tem noção mais. O que aconteceu para alguém que não tinha experiência? Se perdeu. O texto diz que ela estava perdida no deserto. Já não sabia mais
qual era a sua direção. E ela começou a rodar nesse deserto como o povo de Israel, que é o mesmo deserto de Sinai, deserto de Porã, é o mesmo deserto. Começou a rodar. O deserto de Parã tem cerca de 200 a 250 quilômetros para atravessar, dependendo do seu lugar. Daria para o povo do Egito fazer isto com 30 dias, 20 dias, por causa das crianças e dos animais. Mas como o povo de Israel estava nas mãos do Senhor e havia desobediência, Deus atrasou a bênção. Porque Deus é especialista para adiantar a sua bênção e também por causa da correção, ele atrasa a bênção. E o povo de Israel ficou 40 anos rodando ali. Agar estava nas mesmas mediações. Agar agora não entendia. Agar olha para o pão, acaba o pão. Ela tenta persistir, caminhar com a água, mas a água também termina. E agora não tem mais pão, não tem mais água, não tem mais Abraão, não tem mais Canaã, agora só resta deserto. Então esta mulher entra em desespero. Deixa eu te dizer, o deserto, muitas vezes, é permissão de Deus. O caso aqui está claro. Foi o Senhor quem disse, manda ela. E quando está no deserto, por Deus, Deus cuidará. Ela estava no deserto. Deserto tem época que durante o dia o termômetro ele marca 50 graus. E durante a noite 0 graus. O deserto para o ser humano é impossível muito tempo. Normal, lógica, apenas lógica. Mas com a ajuda de Jeová, você entra no deserto e você atravessa o deserto. Com a ajuda de Jeová, tem banquete no deserto. Com a ajuda de Jesus, tem água no deserto. Com a ajuda de Jesus, tem consolo no deserto. Eu não sei qual que é a tua situação hoje, mas eu tenho uma palavra do céu para o teu coração. O som do teu grito no deserto, ele não vai horizontal. O som do teu grito do deserto, ele vai vertical. E é ouvido lá em cima. Aleluia, glória a Deus. Agar gritava, o filho chorava. E o anjo desceu e disse, Deus ouviu, lá de cima, ouviu o choro do menino. Deixa eu te dizer uma palavra. Deus ouve quando ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo. Você já andou falando que ninguém te ouve, ninguém te entende, ninguém responde. E nesta tarde Deus marcou para você, para te dizer, eu estou ouvindo o teu grito. Não temas que eu estou ouvindo o teu grito. Não temas que eu estou ouvindo o teu grito. Você não sonha, você nem nunca imaginou o que acontecerá com você. O que Deus tem marcado para o teu futuro. Você não vai morrer nesta crise. Você não vai morrer nesta situação. Você não vai morrer nesta situação. Você não vai ficar. Essa não é a história do seu fim. Tem muita coisa preparada lá na frente. Ismael tinha 16 ou para 17 anos. Você sabe quantos anos mais Deus tinha reservado para ele? Mais 120 anos. Mas para ele e para sua mãe Agar estava terminando. A mãe faz a declaração no texto sagrado, eu vou deixar o filho debaixo da árvore,
para que eu não veja ele morrer. Esta tarde foi marcada para você. O fim não chegou. O que chegou é o início de uma grande vitória para a tua vida. Não é o fim esta fase que você está passando. Não é o fim este momento que você está passando, mas sim o início de uma grande história. No deserto também se inicia uma grande história. Então conforta com esta palavra. Alegra a tua alma com esta palavra. Alegra o teu coração com esta palavra. Deus está falando contigo. Não vai terminar assim. Isto é o começo da tua bênção. É o começo da tua bênção. Deus tem uma palavra ao teu coração. Da palavra que Deus tem ao teu coração é esta: não temas. Deus ouviu o seu grito. Não temas. Deus ouviu o seu grito. Não temas. Agar, neste momento, não tinha mais o que fazer. Acabou-se a água, acabou-se o pão, só tem areia, só tem terra e só tem deserto. Ela e o filho. Mas, quando a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais nada, ou que seja, já era, quem vai me ouvir no meio do deserto? Deus está te ouvindo. O grito do deserto sobe verticalmente. Glória a Deus. Deus vê o grito do deserto. Alegra a tua alma, alegra o teu coração. Do outro lado, você vai chegar com a ajuda de Jeová. O anjo fala com ela: não temas. Deus dos céus ouviu o grito do menino, porque o menino, quando ele usa a expressão menino, porque a promessa estava com o menino. Então Deus ouviu a promessa, Deus responde pela promessa. O mesmo anjo já tinha visitado ela há 14 anos atrás. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A promessa que Ele fez, não importa quantos anos, vai cumprir na tua vida. Esta mesma mulher, ela deu um nome para Deus no deserto, quando ela aguardava o nascimento de Ismael. Ela disse assim: o Deus que vê falou comigo. Ela colocou o nome de Deus, Deus que vê. E este mesmo Deus que ela colocou esse nome, o Deus que vê, é o Deus que ouviu e desceu para socorrer ela novamente. Ela tinha uma promessa, mas ela esqueceu da promessa. Ei, não esqueça da promessa, porque Deus não falha. Deus não falha, Deus é fiel. Não esqueça da promessa. Aleluia! Não esqueça da promessa, porque Deus é fiel para a glória do nome dEle. Não esqueça da promessa, não esqueça da promessa que Deus te fez, porque Deus vai cumprir na tua vida para a glória do nome dEle. Não esqueça da promessa, não esqueça da promessa. Bendito é o nome do Senhor. Esta palavra, ela está refletindo em mim também. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ela está refletindo em mim esta palavra. Não esqueça da promessa que Deus te fez. Ah, mas agora eu estou no deserto. Agora eu não vejo mais solução. Tem solução. Tem solução. Tem solução. O anjo fala com ela e diz: não temas.
Imediatamente o texto diz, e o Senhor abriu os olhos de Agar. Porque quando você está no desespero, no deserto, até a tua visão fica obscura, até a tua visão é complicada. Mas nesta noite, abre os olhos. Aleluia. O anjo abriu os olhos e ela viu o poço de água. Deixa eu te falar, às vezes o nosso socorro está bem pertinho de nós. Às vezes a nossa bênção está dentro da nossa casa. Está bem do nosso lado. Mas por causa de tanta confusão, por causa de tantos problemas, por causa de tantos falatórios, por causa de decadência de situação, crise financeira, crise conjugal, por causa de crise familiar, por causa de parentes, parece que nós não vê mais nada, não vê solução. E a bênção pode estar bem pertinho, é os nossos olhos que estão fechados. Mas em nome de Jesus, abra o teu olho hoje, abra os teus olhos hoje e veja que ainda há água nesse deserto. Deus prepara água no deserto. Abre os teus olhos agora. Deixa eu te falar, o que Deus tem para você não é o que o homem te deu. O que o homem te deu acaba no deserto, mas o que Deus tem para você é para a eternidade. Aleluia, aleluia. O homem deu pão, o homem deu água, mas chegou no deserto, acabou. Mas Deus socorreu, agora tem água de Deus para entregar aos seus filhos, aleluia. Agora tem água de Deus para entregar para o seu filho. Acabou-se o pão do homem, acabou-se a água do homem. Não se desespera, o anjo está chegando aí para solucionar o teu problema, para a glória do nome do Senhor. Está bem pertinho de você, abre os teus olhos hoje e enxerga a solução para o teu problema que está bem pertinho de você, aleluia. Eu sinto Deus, esse mesmo anjo aqui, é o mesmo anjo de Êxodo. Aliás, quero fazer uma correção do vídeo anterior, eu ouvi parte do vídeo. Eu vi que eu citei ontem, quando o Senhor chama Moisés, está em Êxodo capítulo 1, eu disse capítulo 1, na verdade é capítulo 3, já faz muito tempo que é no capítulo 3, desde quando escreveu a Bíblia, mas como a nossa mensagem é ao vivo, não tem como corrigir, então eu estou dizendo capítulo 1, mas não é, capítulo 3 e capítulo 4, o mesmo anjo que apareceu para Moisés, Êxodo capítulo 3 e versículo 2, é o mesmo anjo, é o anjo do Senhor, que está agora no deserto com Agar. O anjo do Senhor. Sabe quem é esse anjo? Ele está contigo, visitando você e mostrando socorro para você nesta tarde. E nós temos esse Jesus Cristo aqui. O nosso Senhor, nosso anjo é o Jesus Cristo, para nos dar socorro, para nos pegar pela mão, para nos levantar, para nos dizer, meu filho, minha filha, anima que eu estou contigo, bendito é o nome do Senhor. Até aqui, Agar estava com algo recebido de Abraão. Até aqui, Agar estava com o pão de Abraão. Até aqui, Agar estava com a água de Abraão. Mas aqui para frente agora, tem água que é a solução de Deus. Agora é água de Jeová. Observe um detalhe. Disse o texto sagrado que Agar pegou o odre.
Qual ondre? O mesmo ondre. Ela acabou com a água, mas o ondre ela não jogou fora. Ela guardou o ondre. Deixa eu te falar, não joga fora o que você tinha. Aonde está a tua Bíblia? Aonde estavam as revelações? Aonde estão os dons que Deus te deu? Aonde está aquela chama que Deus te deu? Use estas ferramentas. Não joga a ferramenta fora por causa do deserto. O anjo vai te visitar e vai te dar graça novamente, e com as mesmas ferramentas você vai encher o odre de água outra vez, mas agora é água do céu, e a tua caminhada será longa para a glória do nome do Senhor. O que eu aprendo aqui? Agar não tinha pão, não tinha água, não tinha Abraão, mas ainda ficou algo de Abraão. Ficou o ondre, ela guardou o ondre. Guarda o que você tem. Parece que não tem mais utilidade, mas a palavra de hoje para você é: tenha utilidade, terá utilidade. Ainda que não está dando para usar hoje, mas não joga a sua ferramenta fora. Aonde está a sua ferramenta? Você pode até ter parado com o trabalho, mas guarda esta ferramenta, porque Deus tem coisa grande para você. Na cabeça de Agar, na cabeça de Ismael, estava terminando ali, mas os pensamentos de Deus não é o nosso pensamento. O futuro que Deus tem reservado para nós não é este pensamento medíocre que nós temos. 17 anos vai acabar. O Senhor disse: não vai acabar. Não vai acabar. E ele viveu 137 anos. Pegue esta palavra, agarra com esta palavra, permaneça nesta palavra, sinta edificado nesta palavra. Não jogue a ferramenta fora, porque Deus tem serviço para você e esta ferramenta ainda será usada. Ainda será usada. Aprenda com Agar. A água acabou. Vou morrer. Vai acabar tudo. Mas ela segurou o ondre. A prova que ela tinha. O ondre. O anjo disse: pega o ondre. Olha lá o poço de água. Enche de água e dá para o menino. Guarda a tua ferramenta. A visita de Deus com Agar. A visita do Senhor com Agar no deserto é um sinal que a tua vida será longa, que o projeto que Deus tem para a tua vida está iniciando. Não jogue a sua ferramenta fora, ainda que você esteja no deserto. O anjo está descendo aí ao teu favor. Amém? Fica com esta palavra. Amanhã estaremos de volta, 15 horas, para uma nova palavra ao teu coração. Muito obrigado pela tua presença, pela tua audiência. Obrigado aos irmãos que estão conosco, Jonatas, Sandra, Miriam, Arlete, Cirlei, Nestor, Maria Siqueira. Deus abençoe Deilza, Jéssica, Cilei, Neuza, Jacimei. Deus abençoe Fátima, Maria Siqueira. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Juliana Alcântara, minha esposa também. Deus abençoe. Um beijo à minha esposa. Minha esposa que é a bênção do meu ministério. Esta mulher que Deus preparou para me aguentar e me suportar e me ajudar. Pegar pela mão, quando não aguenta andar, ela que pega e levanta. Aleluia. José, Maria Macedo, Deus abençoe. Samuel Pereira, muito bom ter vocês conosco.
Continue divulgando e amanhã estaremos de volta às 15 horas. Estarei orando pela sua vida. Não se esqueça, estarei apresentando cada um de vocês, não só hoje, mas todas as orações. Se eu disser todas as orações, talvez eu provoco aqui um equívoco, porque tem oração que é aquelas orações instantâneas, rápidas. Mas na medida do possível, eu tenho apresentado cada irmão, desde o recém-nascido, adolescente, jovem, adulto, idoso, última idade, terceira idade, para o Senhor nas minhas orações. Oremos ao Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, ó grande Redentor, Deus forte e poderoso, companheiro do deserto, nos socorre, Senhor. Nos dê, Senhor, as tuas mãos. Senhor, nos dá, Senhor, da tua palavra. Nos dá do teu aconchego, meu Pai. Senhor da glória, nos dá o teu ombro, Pai. Para que nós possamos chorar, Senhor. Para que nós possamos caminhar, Senhor. Oh, meu Deus. Tu és, meu Pai querido, a torre forte nas nossas vidas. Alcança cada irmão, meu Deus, que tem nos acompanhado com essas lives, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Oh, aleluia. Pai celestial, o nosso propósito é o teu reino. Deus amado santo, visita cada um pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, na segurança, na proteção, livra do mal, Senhor. Livra, meu Deus, da defamação, da calúnia, da injúria. Pai celestial, todo tipo de aborrecimento, contrariedade, seja posto por terra, Senhor. Meu Deus, ministra a paz na vida do teu povo, Senhor da glória. Levanta uma muralha de fogo, meu Pai, em volta de cada servo teu, Pai, protegendo desse vírus Covid-19. Senhor da glória, põe as tuas mãos, guarda o nosso ministério. Visita, meu Pai, o teu povo de cada um, Senhor, do recém-nascido ao mais velho. Deus bendito santo, abençoa esta obra, esse trabalho, mas esse projeto que o Senhor tem colocado em meu coração, que é, Senhor, a palavra das 15 horas. Senhor da glória, continua conosco, Senhor. Renova os nossos corações a cada dia. Pai bondoso santo, em nome de Jesus, aceite a minha oração. Amém.